Olá, bem-vindos de volta ao Caderno Ciência. Sou o professor João. No dia de hoje, nós vamos tratar algumas notícias bastante interessantes aqui. Em primeiro lugar, a gente vai ver essa notícia aqui do dia 9 de novembro de 2023, publicada na revista Cell, na qual alguns pesquisadores trabalharam com bebês macacos híbridos, né? Na qual a notícia fala aqui sobre a utilização de células embriões nesses macacos, né? Eles utilizaram a expressão, né, macaco quimérico, né? A referência da mitologia grega do animal que era a quimera, que era formado por várias partes de animais diferentes, né? Aqui a notícia diz que os cientistas produziram um macaco quimérico, ou seja, um macaco híbrido infantil, injetando no embrião de macaco células estaminais, né, provenientes derivadas de um embrião de doador geneticamente diferente, distinto, né? O animal resultante é o primeiro macaco híbrido quimérico nascido vivo a ter uma alta proporção de células originadas de células troncos de doadores, né? A descoberta relatada aqui na revista Cell, ela abre a porta para um outro tipo de pesquisa, que seria o uso de animais geneticamente modificados, mais próximos ainda aos seres humanos do que ratos e camundongos, para estudar doenças e tratamentos, também desenvolver, quem sabe, órgãos humanos, né? O problema é que esse indivíduo ele acabou falecendo depois de 10 dias. Ele acabou vindo a óbito por dificuldades, né, por hipotermia e dificuldades respiratórias. Então a pesquisa já mostra que é preciso fazer algo diferente para conseguir melhorar com que o tempo de vida desse animal seja maior, né? Os cientistas já faz algum tempo que eles vêm procurando fazer o estudo através de animais geneticamente modificados, já faz algum tempo. Contudo, essa pesquisa tem sido bem interessante, bastante inovadora. Da quantidade de pesquisa de células desses indivíduos que conseguiram se reproduzir, mais ou menos até 4,5% é, se deram bem, principalmente em órgãos como cérebro, rins e pulmões, derivadas das células troncos de doadores. A equipe para produzir esse animal quimérico com uma maior contribuição, o pesquisador Esteban e os seus colegas criaram embriões receptores, coletando óvulos de fêmeas macacos da espécie Cynomolgus e fertilizando os óvulos, né? Então fizeram aí ali esse trabalho com células-tronco. O que é que acontece? Só que da quantidade de óvulos que foram fertilizados em 12 mães de aluguel, apenas algumas conseguiram dar à luz, né? E apenas uma, na verdade, conseguiu fazer com que esse macaco sobrevivesse. A equipe descobriu que, em média, 67% das células dos 26 tecidos testados, incluindo cérebro, pulmões e coração, eram descendentes de células-tronco do doador. O nível mais alto do quimerismo foi observado na glândula adrenal. A descendência de células-tronco do doador representava 92% dessas células. Qual o interesse de fazer esse trabalho, né? Por que ele é interessante? Para a bióloga aqui, Irene Aksoy, do Instituto de Investigação de Células Estaminase do Cérebro da França, ela diz que esse método pode ser utilizado para cultivar órgãos em humanos de porcos ou de primatas não humanos, né? Aí, então, a tendência é utilizar essa pesquisa para que possam ser desenvolvidos órgãos que possam ser transplantados para seres humanos. Mas aí tem toda uma questão ética ainda que precisa ser debatida e discutida ao longo dos anos, né? Nessas próximas pesquisas. Aqui está o link do artigo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Uma próxima notícia aqui já voltada para a área do espaço. O satélite James Webb pode ter feito uma descoberta bastante interessante de como esses planetas tomam forma, né? Então, uma evidência crucial em apoio a uma hipótese de longa data sobre a formação de planetas foi observada pelo telescópio espacial James Webb, o que significa que os astrônomos estão confiantes em entender como funciona esse processo cósmico, né? Os dados do James Webb, processados por uma equipe internacional de pesquisadores, apoiam a teoria da deriva de seixos gelados, que é considerada vital para reunir a poeira e as rochas que eventualmente se transformam em planetas como o nosso. Simplificando, a teoria dos eixos gelados funciona assim: à medida que pequenos pedaços de material coberto de gelo se chocam nos confins de um jovem disco protoplanetário, ou seja, antes da formação do planeta,
Eles perdem impulso, permitindo que caiam em direção à estrela, em uma zona mais quente, onde seu revestimento congelado sublima. É a partir deste anel de detritos e vapor d'água que os planetas rochosos se formam, servindo efetivamente como um serviço de entrega de materiais de construção através de um sistema solar recém-nascido, né? Por mais claro que fosse a ideia, os estudos da luz estelar distante que poderiam indicar a posição desse vapor de água têm sido agora demasiado confusos para dizer com certeza se esta deriva de seixos gelados ocorre de fato. Então aqui a utilização, a resolução das imagens utilizada foi o infravermelho pelo James Webb para fazer esse estudo, na qual alguns pesquisadores estão acompanhando aqui, certo? Sobre poluição, gente, mais uma notícia bastante interessante aqui, que foi postada agora no dia 13 de novembro, tá? 13 de novembro de 2023, sobre a relação entre a exposição à poluição e a formação de fetos no útero, tá? O desenvolvimento do sistema reprodutivo. Então, aqui a Universidade Rutgers publicou no dia 15 de novembro, né, no dia de ontem, que a poluição ela pode interferir diretamente na formação eh, dos fetos, né, do desenvolvimento reprodutivo de fetos. O que é que acontece? O estudo fala que a poluição atmosférica ela pode causar um recrudescimento, né, uma diminuição do sistema reprodutivo na infância, que certos poluentes podem causar, principalmente na chamada distância anogenital, a distância entre o ânus e o órgão reprodutivo. É, a professora Emily Bett, né, do Departamento de Bioestatística e Epidemiologia da universidade, falou que essas descobertas sugerem que a poluição do ar pode interferir na atividade hormonal normal durante períodos críticos do desenvolvimento pré-natal e no início do desenvolvimento infantil, tá? Os pesquisadores especulam que uma relação semelhante pode existir em humanos. Para testar sua hipótese, Barrett e os colegas usaram dados da sua pesquisa num estudo longitudinal em 4 cidades nos Estados Unidos. Esses dados foram comparados com o nível de dióxido de nitrogênio e partículas finas no ar. Ao comparar as duas medidas, os investigadores identificaram uma ligação entre a exposição à poluição atmosférica durante as principais janelas de desenvolvimento e a distância anogenital. Então, os investigadores descobriram, observaram que durante a mini puberdade, né, o período na primeira infância, em que a produção hormonal é elevada, estava associada a uma distância anogenital mais curta nos homens com 1 ano de idade. As descobertas sugerem que pode haver vários pontos durante o desenvolvimento inicial em que o sistema reprodutivo pode ser vulnerável aos impactos dos poluentes atmosféricos, né? Mas aí aqui eu trouxe uma notícia mais antiga do ano de 2022, que fala também que é uma identificação de mais um problema, né, da poluição do ar, principalmente aí nas grandes cidades. Esse estudo feito pela Universidade Simon Fraser, em junho de 2022, fala que a poluição do ar está relacionada também com o desenvolvimento mais saudável do cérebro, ou seja, quanto menor a poluição, mais o cérebro mais saudável pode se desenvolver, principalmente em crianças, né? Então, o estudo sugere que a utilização de filtros de ar portátil em casa pode diminuir esses impactos da poluição no ar. Também vou deixar aqui o link da pesquisa aqui para a gente analisar e ver como é interessante, né? Principalmente nesse período agora que a gente está vendo de grandes queimadas no Brasil, né? A gente está vendo aí a poluição do ar gigantemente, principalmente aqui na região norte, na Amazônia, onde eu moro, a gente consegue acompanhar uma quantidade de queimadas gigante aqui que tem acontecido por conta das mudanças climáticas e da intensificação do fenômeno El Niño. E aqui um outro artigo interessante vem falar sobre a utilização de um vidro mais frio para espalhar o calor, né? Pesquisadores que pretendem combater o aumento das temperaturas globais que envolvem, né, desenvolveram um novo vidro de resfriamento que pode diminuir o calor em ambientes fechados sem eletricidade, aproveitando aí a dissipação do fenômeno do calor no espaço. A nova tecnologia, um revestimento de vidro microporoso pode reduzir a temperatura do material em até 3,5 graus Celsius e tem o potencial de reduzir em 10% as emissões anuais de carbono de um prédio de apartamentos de altura média, né?
Então, esses pesquisadores acabaram desenvolvendo esse vidro de resfriamento, né, com grande capacidade de diminuir a temperatura dentro de prédio de médio tamanho, né, uma tecnologia que, segundo os chineses, pode ser revolucionária e que simplifica a forma como mantemos os edifícios mais frescos e energeticamente suficientes. Mais uma contribuição tecnológica que pode estar ajudando aí nesse novo século, principalmente com a intensificação das mudanças climáticas, conforme a gente já viu aqui. Vou deixar também o link da pesquisa aqui para vocês analisarem aqui, e se quiserem ler. E, para terminar, uma pesquisa publicada na Nature que está realizando aí uma modificação genética em leveduras, né? Nesse caso aqui, estão utilizando uma célula eucarionte, tá? Que é uma célula mais complexa do que uma célula procarionte, que eles conseguiram fazer com que metade do DNA dessa levedura seja sintético, ou seja, produzido em laboratório. A imagem aqui da levedura, os biólogos conseguiram produzir uma cepa de levedura cujo genoma é composto por mais de 50% de DNA sintético. No caso, a levedura que foi utilizada foi uma levedura de cerveja, né? Contudo, apesar de ser uma levedura de cerveja, é claro que essa pesquisa pode ser utilizada, né, desenvolvida para que outras espécies, né, outros tipos de células eucariontes venham a ser utilizadas com DNA sintético, né? Essa é a ideia. O professor Boik diz que a equipe está trabalhando para substituir os cromossomos naturais restantes, né, os outros 50% da célula da levedura, por outros inteiramente sintéticos, adicionando novos cromossomos, um de cada vez, e depois depurando o sistema cada vez mais complexo, né, na concepção dele, o que vai levar uma grande quantidade de tempo, né. Embora o processo de fabricação das células tenha sido demorado, o que realmente atrasou o processo foi a depuração, certo? Então, aqui, gente, essas foram as notícias de hoje. Amanhã eu vou trazer mais notícias sobre pesquisa, ciência e tecnologia. Fique por dentro, se inscreve no nosso canal, né? Deixe o seu like, deixe seu comentário se você achou alguma outra notícia interessante e quer que a gente acompanhe e compartilhe aqui com vocês, ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.